acaba de divulgar a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Nível de confiança, 95%, o que quer dizer que se levarmos em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, a probabilidade desse resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A diferença entre os dois primeiros colocados, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, agora é de 9 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 26 na pesquisa do dia 11 de setembro. Passou para 28, manteve o índice, foi para 27, cresceu para 31 e agora tem 32%. Pela margem de erro, pode ter entre 30 e 34%. Fernando Haddad, do PT, estava com 8 e, na sequência, subiu para 19. Depois cresceu para 22, passou para 21, manteve o índice e, no novo levantamento, está com 23. Varia entre 21 e 25. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11. Manteve o índice nos 2 levantamentos seguintes. Foi para 12. Depois voltou aos 11 e agora tem 10%. Oscila entre 8 e 12. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 9. Foi para 7. Depois 8. Manteve o índice nos 2 levantamentos seguintes. Agora tem 7. Pela margem de erro, pode ter entre 5 e 9. Está tecnicamente empatado com Ciro Gomes. Marina Silva, da Rede, tinha 9. Passou para 6. Depois 5. 6. 4 e manteve o índice. Varia entre 2 e 6 e está tecnicamente empatada com Geraldo Alckmin. Brancos e nulos, 19, 14, 12, 11, 12 e agora 11%. Não souberam ou não responderam 7 nas 2 primeiras pesquisas. Depois 6, 7, 5 e 6% no novo levantamento. João Amoedo, do Partido Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, estão com 2% cada. Podem ter até 4% pela margem de erro. Portanto, estão tecnicamente empatados com Marina Silva. Álvaro Dias, do Podemos, e Cabo Daciolo, do Patriota, têm 1% cada. Podem chegar a 3%, portanto, ficam tecnicamente empatados com Marina Silva, João Amoedo e Henrique Meirelles. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. Agora vamos ver como fica a corrida presidencial se levarmos em conta apenas os votos válidos da pesquisa do Ibope. Só para lembrar, nesse levantamento dos votos válidos, ele exclui as intenções dos votos brancos e nulos e também os eleitores indecisos. Vamos ver. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 38% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, 28%. Ciro Gomes, do PDT, 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%. Marina Silva, da Rede, 4%. João Amoedo, do Novo, 3%. Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, tem 2% cada. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Ibope ouviu 3.010 eleitores entre segunda-feira e ontem. E a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Bom, vou começar ouvindo os comentários sobre essa pesquisa com a Júlia do Alibe, em São Paulo. Júlia, boa tarde, boa noite para você. É um prazer ter você aqui com a gente. O que você destaca nesse seu comentário sobre essa pesquisa? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês também. Bom, a pesquisa Ibope de hoje, ela confirma um pouco que o Ibope de segunda-feira e o Datafolha já vinham trazendo, que é um crescimento de Bolsonaro. Embora nessa pesquisa não haja um crescimento e sim uma oscilação positiva, mostra a tendência contínua de crescimento dele. Mas a pesquisa é boa também, Leilane, para Haddad, porque os levantamentos anteriores mostravam ele estagnado. Esse levantamento mostra uma oscilação positiva dele. Então ele vai de 21 para 23 e Bolsonaro de 31 para 32 e todo o outro pelotão ali, Leilane, da terceira via, ou estagnou ou oscilou negativamente, deixando mais complicada a vida de quem vem atrás,
entre as quais a de Ciro Gomes. Eu destacaria também que nessa pesquisa ela torna o cenário de segundo turno mais provável hoje. É o cenário mais provável de qualquer maneira, mas essa semana, em razão do Datafolha e do Ibope, muitas campanhas começaram a trabalhar já com a questão do primeiro turno, de Bolsonaro terminar a eleição, ganhar a eleição no primeiro turno. Essa pesquisa de hoje, com os votos válidos que você acabou de mostrar, mostra que a tendência é de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Nos votos válidos, que são os votos que contam para o segundo turno, para terminar no primeiro turno, ele tem que ter metade mais um, ele tem 38% das intenções de voto. Ainda é baixo, os outros todos somam 62%. Ele precisaria crescer mais de 10 pontos até o domingo para conseguir ganhar a eleição no primeiro turno. Não é impossível, mas é improvável. Já aconteceu uma corrida dessa em 2014 mesmo, Leilani, quando a Aécio deu ali um gás na reta final e acabou passando Marina Silva e foi para o segundo turno com Dilma Rousseff. Então, esse tipo de crescimento acontece. De qualquer maneira, trabalhando com o cenário mais provável, a gente vê ali um segundo turno plebiscitário entre PT e PSL, e aí vai ser a questão do petismo e antipetismo. Leilani, é esse o sentimento que está norteando o eleitor nessa eleição. A gente conversa com os analistas de pesquisa e com as campanhas, é isso que está na cabeça do eleitor. Esse crescimento de Bolsonaro nos últimos dias veio na esteira do antipetismo. Haddad tinha crescido na semana passada, veio a manifestação contra Bolsonaro no fim de semana, a reação do eleitor que não quer o PT de volta foi buscar aportar os seus votos em Bolsonaro. Viu em Bolsonaro ali o líder nas pesquisas, portanto, mais forte para vencer, e com um discurso muito forte também do antipetismo, um programa de governo que é praticamente uma antítese ao programa do PT. Então, o que a gente vê hoje é essa tendência, a pesquisa mostra, confirma essa tendência de segundo turno, e Haddad vai ter que alterar a sua campanha ali para se tornar mais competitivo e correr para evitar esse cenário mais improvável que eu falei, mas que está colocado, que é de vitória em primeiro turno. E para isso ele deve aumentar as críticas a Bolsonaro até o domingo. Júlia, já volto para te ouvir sobre rejeição e segundo turno um pouco mais. Vou seguir aqui um pouquinho com o nosso time aqui do Rio de Janeiro de comentaristas. Gerson Camarote, Cristiana Lobo e Valdo Cruz, muito obrigada. Bom ter vocês sempre aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso Gerson Camarote. O que você destaca dessa pesquisa nova? Olha, primeiro, não teve um fato novo, como teve no sábado, no domingo, aquelas manifestações. Então, a gente tinha visto ali a primeira pesquisa depois das manifestações, principalmente durante as manifestações, foi essa Ibope anterior, ela tinha esse impacto, Leilani. Agora não, se não aconteceu um fato novo de segunda-feira, na terça-feira e hoje, nesta quarta-feira. Então, por isso que a gente vê uma estabilidade. De fato, você tem oscilações, você tem uma oscilação de um positivo para o Bolsonaro, mostra que aquela curva mais ascendente agora dá uma estabilizada. O Haddad teve uma oscilação, tinha oscilado negativamente, agora oscila positivamente. Os demais ali oscilando também negativamente, mas o que mostra um quadro de estabilidade. É normal isso, porque quem ainda não se decidiu, o eleitor que ainda está indeciso, ele faz uma pausa, sem um fato novo que acabe tendo essa motivação, então ele vai fazer uma pausa, uma parada estratégica, a gente pode ver uma movimentação, até um voto útil para quem precisa saber, porque o centro tentou pregar até aqui o voto útil contra essa polarização e não deu certo. Se mexe, né? Pelo contrário, o que a gente viu foi o Bolsonaro conseguindo capturar esse voto útil que o centro estava tentando fazer. E ver também como é que vai ser essa estratégia final. É muito importante a gente prestar atenção. Se um fato novo dessa semana, sem dúvida, vai ser o debate da Rede Globo de amanhã. Então, é muito importante a gente prestar atenção não só na performance, em proposta, mas também no discurso de cada um dos candidatos, além da própria ausência do Bolsonaro, que hoje foi confirmada. Cristiana. Olha, eu acho que está consolidada a ideia
eu falo e eu mesmo já fico com medo do que eu estou falando, de que essa eleição vai para o segundo turno. Porque, como disse o Camarote, não tem uma oscilação muito forte, tem uma tendência, e para ele vencer no primeiro turno, teria de rapar aí esses candidatos conservadores que estão no páreo. Por exemplo, o Alckmin já perde um ponto, pode ser o ponto que ele subiu, mas também teve um ponto dos brancos e nulos que caiu para onde foi. Então, acho que essa é uma eleição de 2 turnos. O pelotão que vai disputar está claro, que é Bolsonaro e Haddad, e aquela ideia que mais o Geraldo Alckmin, também o Ciro, pregaram ao longo desses últimos dias de voto útil neles, isso não funcionou. Então, a estratégia das campanhas, a essa altura, vai ser de tentar mostrar quem é capaz de vencer o Bolsonaro no segundo turno, uma coisa nessa linha. Só que o Alckmin, ele está com um problema. Ele foi quem teve mais tempo de televisão e quem mais bateu, e só tem mais um programa. Ele bateu e o voto foi para o outro lado. Então, não foi para a urna dele. Então, há uma dúvida sobre... Vocês acham que isso desmistificou, por exemplo, essa falácia de que o tempo de campanha na televisão é fundamental? Eu tenho certas dúvidas sobre isso. Eu acho que o problema do Geraldo Alckmin foi a mensagem dele. O tempo era muito alto e poderia ser usado de forma positiva para ele, mas o que aconteceu, eu acho que a mensagem que ele passou não foi a mensagem ali que o eleitorado queria ouvir neste momento. O Mauro Paulino, diretor da Folha, tem repetido muito claramente que os candidatos que têm pontuado na frente lá, tanto Bolsonaro quanto Fernando Haddad, têm um discurso mais indignado, o terceiro colocado mais assertivo. Me falaram que eu te interromper. Não, por favor, falaram que o Alckmin está como um vendedor de cachecol na praia, no verão. Então, o discurso dele está desconectado do que é a realidade do... Então, aí não adianta você ter tempo de TV, porque, por exemplo, o Camarote sempre tem dito isso. Jair Bolsonaro tem um tempo de TV muito pequeno, mas ele teve uma exposição muito grande publicamente, com entrevistas que foi dada, cobertura por causa da questão da saúde dele, saindo do hospital, indo para casa. Então ele teve uma cobertura de televisão muito forte e isso se reverteu a favor dele. Redes sociais também. O Alckmin ignorou as redes sociais. O problema do Alckmin, eu acho que realmente o tempo de TV, para ser bem usado, você tem que acertar a mensagem. Não adianta só ter o tempo de TV se você não souber passar a mensagem que o eleitor quer ouvir nesse momento. A Cris falava ontem a questão sobre a demanda, né? O eleitorado está querendo outra coisa, está querendo ouvir falar sobre questão de segurança, mas não, por exemplo, até o Alckmin tem dados positivos para apresentar sobre segurança, mas ele não incorpora aquela indignação de que vou combater a insegurança nas cidades. Acho que isso marcou. Agora, sobre a pesquisa de hoje, Leilane, é bom a gente notar, olha só, na pesquisa entre sexta e segunda-feira, na semana passada e agora, Jair Bolsonaro deu um salto de 4 pontos percentuais. Se ele mantivesse essa tendência de alta e significativa, ele poderia até sonhar em ganhar no primeiro turno, como logo depois da publicação da última pesquisa Ibope e também do Datafolha, muita gente fala, olha, do grupo do Jair Bolsonaro, ele tem condições de ganhar no primeiro turno, mas só se ele mantivesse esse crescimento. Agora, só oscilando um ponto positivo, fica muito difícil, porque ele teria que ter pelo menos, no mínimo, 13 pontos percentuais daqui de hoje, 4 dias para a eleição, para ele vencer no primeiro turno. 4 pontos por dia. 4 pontos por dia, praticamente. É muito difícil. Agora, também para Fernando Haddad, que vinha crescendo e tinha estabilizado nas últimas pesquisas, essa, apesar dele oscilar só dentro da margem de erro, é um certo alívio, porque ele tinha parado de crescer. Ele vinha crescendo, parou de crescer. Agora voltou a dar uma oscilada positiva ali, 2 pontos percentuais. Isso deve trazer um certo alívio na campanha de Fernando Haddad, porque eles estavam preocupados que chegar no final do primeiro turno muito abaixo. Em queda, né? Eles tinham... Agora, só lembrando, os especialistas, eles recomendam, quando é uma oscilação, esperar mais uma rodada para ver se essa oscilação ela torna uma tendência. Sim, claro, eu entendo. Eu só estou falando o seguinte, o que eu estou querendo destacar
é que tinha uma estabilidade anterior. Pior para o Fernando Haddad agora seria manter essa estabilidade. Porque ter oscilado ele caiu ali, e depois parou. já é algum certo alívio. Posso estar melhorando um pouquinho aqui. O pior seria ter caído. Qual que era o receio dos petistas? É chegar no final do primeiro turno com essa margem de diferença entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro muito maior do que está hoje. Como é que vocês falam? A boca do jacaré. Se abrindo, exatamente. Isso sinalizaria um segundo turno. Daqui a pouco a gente vai ver a simulação do segundo turno. A gente vai ver também que isso aí pode estar refletindo realmente uma melhora e não só uma oscilação, porque ele tem dados positivos na simulação do segundo turno. Isso pode não ser só uma... rejeição também. Pode ser rejeição. Então isso pode realmente ter sido um dado um pouco melhor para o Fernando Haddad. E isso para ele neste momento é importante para que ele não chegue no segundo turno, e pelo visto vai ter, ali enfraquecido no enfrentamento com Jair Bolsonaro. Então eu destacaria isso. E a terceira via... Já era. Terceira via vai ficar na contramão. Vai ficar na contramão. Bom, vou fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta com esse nosso time aqui. E ainda nessa edição a gente vai falar sobre rejeição dos candidatos e cenários para segundo turno dessa nova pesquisa para a presidência. Já, já.